Bom dia! Bom dia! Hoje tem um consultório dentário aqui, Mariana. Você já viu gente que vai falar e fica sempre escondendo a boca assim? Oh, você pode pegar um negócio pra mim? Ou então quando vai rir sempre aquele sorrisinho pequeno, com medo de mostrar os dentes. Chato isso, né? É tão bom a gente rir com gosto, mostrando todos os dentes da boca, boca aberta, gargalhar. Tão gostoso, né? É bom, porque quando a gente corta o cabelo, muda o visual, a gente fica mais bonito, fica mais bonita. Compra uma calça nova também, fica mais bonita, um sapato novo. Mas nada deixa uma pessoa mais bonita do que um sorriso aberto, iluminado, né, Mariana? Por isso, hoje o Bem-Estar vai falar sobre a saúde dos dentes. E para isso a gente tem aqui dois convidados. Doutora Ana Escobar, nossa consultora, bem-vinda. Obrigada, bem-vinda você também. Bom obrigada. dia. E também está aqui com a gente o doutor Gustavo Bastos, que é ortodontista. Bem-vindo, doutor. Tudo bem? Bom dia, obrigado. A gente vai falar aqui hoje, né, doutora Ana, doutor Gustavo, que não existe idade para começar a pensar em mudar o seu sorriso, melhorar o seu sorriso. Existem vários aparelhos, a gente vai falar sobre eles e a gente vai começar mostrando agora o que é possível fazer com a ajuda desses aparelhos. Essa imagem é impressionante. Vamos ver aqui, são fotos que foram feitas ao longo do tratamento, parece uma animação, mas são fotos sobrepostas, né, doutor Gustavo? Isso mesmo. Essas fotos, elas são, na verdade, a soma de fotos que a gente cria um filme na tentativa de mostrar para o paciente que um tratamento realmente caminha e que a gente pode prever o resultado de véspera. A gente está vendo aí um filme, obviamente, bem acelerado, que demorou, sei lá, 15 segundos, mas Isso. num tempo real, esse tratamento aí demoraria quanto? Então, a média dos tratamentos, a gente poderia dizer que de 24 meses a 30 meses é um tempo bastante razoável. 2 a 3 anos. Isso, 2 a 3 anos é um tempo considerável justo. Justo para fazer esse tratamento. E isso depende desses tipos de aparelho? Cada aparelho age de uma maneira diferente ou não? Então, a gente tem aqui vários tipos de aparelho. Na verdade, todos os aparelhos, eles conseguem chegar ao mesmo resultado. Importante decidir junto ao cliente ou ao paciente o que ele quer. Imagina que às vezes tem pessoas que trabalham na televisão, trabalham na mídia, elas não podem ter aparelhos colados na frente do dente. Então, a gente tem alternativas de aparelhos colados por trás dos dentes. O resultado vai ser o mesmo. É claro que o desconforto inicial pode ser um pouquinho maior, mas a princípio, se tudo der certo e principalmente o paciente se adaptar e tomar cuidado com o aparelho, o sucesso é garantido. Outro dia uma amiga estava dizendo que emagreceu bastante quando usou o aparelho. Quer dizer, aparelho ainda pode emagrecer, né? Porque... Vamos mostrar aqui então, doutor, quais são os tipos e como cada um funciona, assim, as diferenças entre eles. Então, esse aparelho aqui, ele é um aparelho, vamos dizer, tradicional. Esse aparelho, ele existe há mais de 100 anos, acreditem se quiser. Então, é uma mecânica super clássica, vai funcionar para a maioria dos tratamentos e é, digamos assim, a primeira opção num tratamento do adulto ou da criança. Às vezes, o adulto ou mesmo a criança, eles querem ter algo um pouco mais estético. E os aparelhos fixos, colados pela frente, podem ser feitos de peças cerâmicas, peças essas que são transparentes e o tratamento fica um pouco mais invisível. A gente está falando dessas pecinhas aqui que estão segurando o ferrinho, é isso? Exatamente. Você observa que eu tenho peças em metal e eu tenho peças também cerâmicas transparentes. Dá uma viradinha aqui para a gente conseguir ver a diferença. Ótimo. Você vai observar que, independente, os aparelhos, eu trouxe um exemplo aqui, eles vão sempre ter fios, são os fios ortodônticos. E esses fios, eles ao longo do tratamento são substituídos e, às vezes, mesmo que a gente tenha peças cerâmicas, os fios podem ser metálicos. Então, esses são os aparelhos tradicionais que a maioria das pessoas utiliza. E esses fios aqui, aquilo que quando a gente aperta dói, que você tem vontade de matar o dentista. Isso, eu sei. Tem uma participação do nosso auditório virtual, primeira pergunta do dia, vamos ver quem é que quer fazer. A Janaína, uso o aparelho há 2 anos, mas nunca fui pontual nas manutenções. Isso prejudica? A rotina de um consultório geralmente é uma visita a cada 3 semanas. Essas 3 semanas elas acontecem porque os dentes precisam de aproximadamente 20 dias para se movimentarem. É uma movimentação natural e que depois de 3 semanas está
pronto para receber força novamente. Se a nossa colega aí não for às visitas, o tratamento que poderia ser executado em 2 anos, ele talvez seja executado num tempo mais extenso. É isso aí. Tem que ir regularmente, certo? Exatamente. Disciplina, né? Agora, isso aí. a gente está com uma outra boquinha aqui, aquela ali parece que não tem nada, né? Vamos falar um pouquinho de alternativas mais sofisticadas. Esses 2 aparelhos, o que eles têm de muito interessante é que você não os vê. Então, para muitas pessoas, é impossível ter peças coladas na frente dos dentes. Existem novidades no mercado, como, por exemplo, esse aparelho. Parece que está de aparelho? Não. É realmente muito interessante. Agora, quando eu abro a boca, surpresa, o aparelho está colado atrás dos dentes. Existem fabricantes diversos, nacionais, existem fabricantes internacionais que já exportam para o Brasil, mas permitem, através desse tipo de aparelho, um sorriso muito estético. E como a gente frisou anteriormente, o resultado vai ser o mesmo. E a diferença de preço de um para o outro é muito grande? Vamos dizer que, até para as pessoas que nos assistem, esse aparelho, ele obviamente é o aparelho mais simples e obviamente mais acessível. É um aparelho que já é muito produzido no Brasil, a indústria nacional ela vem se desenvolvendo muito nesse segmento, então é um aparelho que a maioria das pessoas utiliza. Aparelhos mais sofisticados como esse, às vezes eles são um pouco mais onerosos e realmente o investimento tem que ser considerado se vale a pena ou não. É isso aí, Ok? mas o efeito final é exatamente o mesmo, A né? gente pode dizer que o efeito final é o mesmo. Agora, só para falar a real desse aparelho aí, é caro. Quando o senhor fala caro, é caro mesmo, não é carinho, não. É o quê? Nós estamos falando de mais de R$10.000 um aparelho como esse. Eu não sei se vocês se lembram no passado, os jovens, né, quando tinham acesso ao aparelho, se falava em o preço de um carro. Hoje em dia isso é muito diferente. Hoje em dia o aparelho está muito mais acessível e não é à toa que a gente vê tanta gente usando aparelho por aí. Mas é claro, você tem razão, esses aparelhos eles são mais caros. Os mais sofisticados. Os outros são bem mais acessíveis. Isso. São parcelados também, né, doutor? Isso é dividido. Esse último aqui, por exemplo, talvez não seja tão caro, mas ele é muito interessante, porque dentre esses que a gente está apresentando, ele é removível. Então são pecinhas confeccionadas em plástico, tudo isso feito por computador, por um planejamento virtual, em que a pessoa utiliza esses aparelhos, retorna ao consultório a cada 2 semanas para substituir essa plaquinha. Se vier as consultas e se tudo der certo, vai funcionar de forma semelhante aos outros. Legal.